Muito bem, então. Vamos conversar um pouquinho sobre as leituras, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E a característica dessas leituras um pouco estranhas que a gente tem escutado, especialmente a partir do domingo passado, passando por hoje e também no domingo que vem. Vocês sabem, se não sabem, vão lembrar agora, que todo ano cristão, o ano cristão começa no primeiro domingo do Advento, que às vezes começa no finalzinho de novembro, às vezes no comecinho de dezembro. Este ano será no primeiro domingo de dezembro. E lá começa o ano cristão, quase um mês antes do ano civil. As coisas estranhas que os cristãos gostam de fazer, né? Mas tem a ver com o Natal, que é uma das grandes festas da igreja, e também com a Páscoa, que vai lá mais adiante, né? Se não me engano, no finalzinho de março, do ano que vem. Então, ao redor dessas duas festas, giram e se organiza giram as festas e se organiza o ano cristão, o ano litúrgico. Então, nós estamos chegando no finalzinho do ano litúrgico. Nós temos só mais 2 domingos. Hoje, contando o ano, e no domingo que vem, nós vamos estar lá no Madeira do ano, lá em Paróquia Cristo Rei, lá na Cidade de Deus. Então, estamos fechando o ano cristão. E vocês sabem, né, que até na cultura popular, na sabedoria popular, há sempre no final de ano a gente fica pensando, olha, o que eu fiz, a gente avalia o que fez, o que ficou faltando, aquela dieta que a gente vai começar dia 1º de janeiro e até dia 31 de dezembro não fez ainda, não se comprometeu com ela, e aquelas coisas que a gente, os planos, aqueles sonhos, aquelas ideias que a gente lista e nem sempre consegue dar conta dessas coisas. Na igreja, de alguma forma semelhante, as leituras deste final do ano cristão têm uma característica de apontar para a vigilância, para a atenção, de que algo novo está para acontecer, algo importante está para acontecer. Como que lembrando a gente, olha, fique atento, fique vigilante, preste atenção, cuide. Então as leituras têm um caráter, assim, um jeito bem típico nesse final de ano cristão, especialmente nesses 3 domingos que eu me referi. Domingo passado, hoje e domingo que vem. Nessas leituras, a cada ano tem uma escolha diferente de leituras, e neste ano que nós estamos seguindo Mateus, o evangelista Mateus, nós vamos ler 3 pedacinhos do capítulo 25. Lemos o começo semana passada, estamos lendo o meio hoje, e semana que vem vamos ler o finalzinho, da metade do final. Então, o capítulo 25 é importante porque tem toda uma linguagem diferente. Ele tem uma linguagem assim, provocativa, às vezes um pouco assustadora, um pouco diferente, assim, mas quer causar na gente uma impressão de urgência das coisas. Então, por que ele faz isso? Por que Mateus resolveu dar esse susto, essa sacudida na gente? Olha, está na hora, as coisas estão acontecendo, fiquem atentos. Por que será? Da mesma forma, no ano seguinte, ano que vem, nós vamos ler Marcos, e no outro ano vamos ler Lucas, e nos entremeios desses anos todos a gente lê um bocadinho de João, mas tradicionalmente nós lemos os evangelhos chamados sinóticos, que tem uma mesma visão, uma visão parecida, né, sobre as histórias de Jesus. A partir de Marcos, que é o original, e Lucas e Mateus andando lá, inventando, aumentando um pouquinho com as histórias próprias deles, como esse capítulo 25, que só tem o Mateus da forma como está escrito. Então, as histórias são até parecidas, né? Marcos, Lucas, mas esse capítulo 25, a ênfase que se dá é muito de Mateus. Mas quem é esse Mateus? Não é o Mateus da esquina ali, do armazém? Não. É um evangelista ao redor do qual se organiza uma comunidade de fé, seguidora de Jesus, e que quis contar a sua percepção a respeito de Jesus. E nós ouvimos desde o ano passado, desde o primeiro domingo do Advento, até agora, como eu disse,
recebemos uns pedacinhos de João durante o caminho, mas fomos lendo quase todo o Evangelho de Mateus. Seus 28 capítulos, estamos no capítulo 25. Né? E vamos ler alguns trechinhos de outros capítulos, lemos na Páscoa. Né? Mas, de modo geral, nós lemos praticamente todo o Evangelho, né, de Mateus neste ano. E lá desde o começo do ano passado, especialmente em janeiro, às vezes quando a gente estava na igreja, né, faz um quente e tal, mas naquela época de janeiro, a gente escutou no segundo domingo de janeiro, normalmente, ou no domingo depois de 6 de janeiro, que é a festa da Epifania, a gente ouviu uma leitura contando do batismo de Jesus. No batismo de Jesus, Jesus é batizado por João Batista. Não é um batismo cristão, nem no bairro, nada disso, é um batismo judaico, né, de reconhecimento, né, das falhas, dos pecados, enfim. Né. João faz esse batismo, João Batista, em Jesus e pergunta lá, fica meio constrangido, não, peraí, você que tinha que me batizar, não eu, Jesus. Como é que você escolhe? E Jesus deixa assim. Deve ter pensado, fica frio aí, mas não por isso é assim no texto bíblico, mas mais ou menos essa ideia. Fica frio aí, segura aí. É preciso cumprir toda a justiça. Isso é lá no começo do Evangelho de Mateus. Isso indica que Mateus, o evangelista, ou a comunidade que se reúne ao redor da figura de Mateus, para contar de Jesus, tem uma grande preocupação que é a justiça do reino de Deus. Aliás, nesse conjunto dos 28 capítulos, lá entre o capítulo 5, 6 e 7, está o sermão da montanha, o sermão do monte. E a gente pode dizer que assim, um resuminho de como o cristão, como a cristã deve agir. É um código de conduta dos cristãos e das cristãs lá, nesses capítulos 5, 6 e 7. Claro que todo o Evangelho é muito bom, tem muitas histórias, fala da igreja, como a igreja lida com as dificuldades, com os sofrimentos, com as falhas, com as tristezas, com as decepções, enfim. Mateus dá uma boa dica de como a comunidade cristã se relaciona. Aliás, essa é uma ênfase nos relacionamentos entre as pessoas. E a história de hoje tem a ver com isso. Porque Mateus, esta figura interessante, nos conta umas parábolas para falar do reino, umas historinhas para falar do reino de Deus. Não como um lugar para onde a gente está indo, mas como uma situação, uma condição de sermos dependentes de Deus, sermos súditos de um soberano que exerce o seu amor, a sua soberania, em forma de amor no seu reino, que é o reino de Deus, trazido e anunciado por Jesus Cristo, pelo Filho de Deus. Então, nesse final de ano, nós somos cutucados para pensar nessa situação de estamos preparados, entendemos o que foi dito todo esse ano, entendemos a pregação de Mateus, o que ele quis dizer, ou a pregação de Jesus, conforme Mateus. Será que a gente teve o coração aberto, a mente aberta para entender? Vamos pensar juntos sobre isso, né? Muitas histórias são próprias de Mateus, como essas que a gente fala nesse capítulo 25, mas algumas coisas são insistidas tanto em Lucas quanto em Marcos, que é o texto original do qual Mateus e Lucas partem, né, para construir. Marcos só tem 16 capítulos. Lucas tem 24 e Mateus 28. Então eles picharam um pouquinho mais, né, do que Marcos escreveu. E eles deram mais recheio, deu umas histórias próprias, mas isso ano que vem a gente vai conversar mais com a tirada dos Marcos. Né? Marcos é mais objetivo, mais sucinto na sua pregação, na sua apresentação de Jesus. Mas aqui nós ouvimos uma história interessante. Aliás, eu não sei se, porque o Mateus da Escritura é o mesmo Levi, que era cobrador de impostos, né? Era publicano, sabia, tinha que lidar com funcionário, com gente e tal, né? Mas ele gosta de uma historinha de patrão e empregado. Gosta. Tem sempre uma historinha de patrão e empregado para nos contar. E diferentemente, ele apresenta posturas que não são iguais, não são sempre a mesma forma de lidar com as coisas. E isso talvez seja para a gente uma merda.
um olhar, chame para um olhar diferente. Vocês devem lembrar que alguns meses atrás, eu já não sabia dizer quando, sim, mas talvez lá por setembro, talvez, a gente escutou uma história que é conhecida como os trabalhadores da vinha, lá no capítulo 20. Diz que com Jesus conta a história de que tinha um cara que tinha a sua vinha que precisava de funcionários. E aí foi na praça da cidade, tinha um pessoal lá falando, sem fazer nada, eu estou fugindo da câmera, eu esqueço. Mas enfim. Então o pessoal no meio da praça lá, sem fazer nada, e Jesus, olha, vocês querem trabalhar? Ah, minha vinha, vou pagar tanto. Opa, beleza. Foram. Lá mais ou menos no meio do dia, ele fez a mesma coisa. Faltava gente para trabalhar, foi lá na praça e tal. Alguém quer trabalhar? Eu quero. Tá. Estou pagando isso. Vai lá. O pessoal foi. Já quase no finalzinho do expediente, ele fez a mesma coisa, porque ainda tinha gente lá na praça sem fazer nada. Se alguém quer trabalhar, estou oferecendo tanto. Vai, o pessoal foi lá. Na hora do pagamento, essa história, né? Essa história. Na hora do pagamento, veio o din-din, né? Jesus começou pagando primeiro os últimos. Isso. Aí, o pessoal recebeu o combinado e quando aqueles que trabalharam o dia inteiro chegaram, opa, se esses caras trabalharam uma hora e pouco ganhando tudo, nós vamos ganhar um troquinho a mais, né? E o patrão deu a mesma coisa. Mesmíssima coisa, mesmo valor para eles. E eles ficaram muito indignados. Como eu sempre fiquei quando eu vi essa história. Foi depois de muito tempo de reflexão, disse, é verdade, não tem nada de injustiça. Mas aparentemente é injustiça. A pessoa fez o mesmo trabalho, mas trabalhou menos tempo, então quem trabalhou menos tempo vai ganhar menos, quem trabalhou mais, né? Essa é a nossa lógica. Né? O nosso capitalismo funciona assim, né? Trabalhou tem que ganhar. A gente não pensa nas necessidades da pessoa, da família, né? Então, é um pouco mais complexo. Não quero fazer teoria econômica aqui, porque nem tem capacidade para isso. Mas, a reflexão bíblica sobre esse jeito de ser patrão é diferente do patrão de hoje. Aliás, não tinha uma forma muito boa, né? Pegava onde não tinha, né? Um esquema diferente. E aí, é interessante que essa parábola é chamada a parábola dos talentos. Nas versões mais moderninhas da Bíblia já acabaram com esse nome, né? Milhão, dinheiro, enfim. Mas, na tradição mais antiga, é dos talentos. E o talento, segundo os especialistas, era equivalente a 35 quilos de ouro. Gente, é muita coisa. 35 quilos de ouro. Um ganhou 5, ganhou 2, 1. É mais difícil. Porque às vezes as Bíblias têm umas histórias muito exageradas. Né? Exagero é uma coisa muito comum na Bíblia, não se assusta. É normal. Para enfatizar uma ideia, às vezes a pessoa exagera. Né? Mas enfim. Então conta que esse pessoal recebeu, ele foi viajar, mas antes de viajar deu trabalho para os outros. Ele saiu de férias. Os outros ficaram trabalhando. É um padrão um pouco diferente, né? O outro estava ali, conferindo, mas fica aí, vamos embora. Ele que arrendou o trabalho e não se preocupou com essas pessoas. Mas ele não estava preocupado com como elas trabalharam, quanto que elas ganharam no final da história, quanto que elas arrecadaram para ele. E a história é interessante porque um chega lá, recebi tanto, sai correndo, já multipliquei tudo aquele, né? Querendo que apareceu para o patrão, né? O outro não deu tanto, mas não, eu pensava a mesma coisa que eu ganhei, está aqui de volta. E é o único que teve a coragem de dizer o que pensava, né? Falou, o senhor é um bandidão, né? Então, estava morrendo de medo, fui lá, escondi, para não perder, toma aqui que isso é seu e vamos embora correndo, porque a coisa vai ficar feia do meu lado. Mais ou menos bem nessa linguagem, estou bem mais simples, mas é um pouco do que aconteceu. Né? Os talentos eram para ser multiplicados. Mas para bem de quem? Não. Bem de quem? Aí você vai ficar. O engraçado é que trabalhou mais, ganhou mais trabalho ainda.
Não te pegou recompensa. Sua recompensa é participar da minha festinha aqui, comer um pouquinho da linguicinha, do churrasquinho, mas mais trabalho, mais sim para cuidar. Pega aquele outro lá e cuida. Estranho. A tendência da gente é que cara trabalhador, esse que eu explicar por cima, esse cara é bom. Nossa tendência é olhar com esse olhar do senso comum, que quem trabalha muito merece muito. Quem trabalha pouco ou não trabalha é vagabundo. Tem essa cultura de achar, não é nada preguiçoso. O cara que foi chamado de preguiçoso, né? Mal é preguiçoso. A gente é rápido em julgar os outros. Como esse patrão foi rápido em julgar os seus servos, seus empregados. Preguiçoso, não fez nada, não fez render o meu dinheiro. Engraçado isso. Não é o dele, dinheiro do patrão. No mesmo Evangelho, com diferença de 5 capítulos, Mateus mostra diferentes relacionamentos entre as pessoas, diferentes formas de conviver, de se relacionar. Naquele primeiro texto, lá no capítulo 20, dos trabalhadores que não tinham nada, estão lá assim, todo mundo se trabalha, e o patrão foi oferecer trabalho e recursos para eles. Houve generosidade e compaixão. Gestos de misericórdia, do coração do pobre. Misericórdia significa isso, do coração do pobre. Já o outro foi ganância e exploração. Vai lá e trabalha para mim e rende o meu dinheiro. Muito diferentes os dois patrões que são apresentados com diferença de 5 capítulos no livro do Evangelho conforme Mateus. Num abundava, sobrava misericórdia, no outro castigo. Confuso isso. Estranho isso. Porque nós somos levados muitas vezes a pensar em castigo. Castigar as pessoas. Esse aí não foi nada, merece. A gente vive muito na sociedade de meritocracia, onde quem faz mais merece mais. Às vezes a pessoa tem fragilidades, não tem oportunidades, né? É sempre muito difícil julgar as pessoas pela sua capacidade. Mas a pessoa não tem aquele dom para aquela coisa, mas tem para outras coisas. Você pode descobrir isso aí. Então, o Evangelho provoca na gente, e vem provocando, leia o capítulo 16, capítulo 18, fala muito dos relacionamentos da comunidade, sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre não perder ninguém, não deixar ninguém para trás. Sempre estender a mão para quem está mais atrasado. Vamos lá, estou caminhando contigo, vamos devagar, mas a gente vai junto. Não está só. Então, essa preocupação da comunidade de Mateus é muito importante porque a gente vem chegando no final do ano e a linguagem é bem dramática. Tem alguns textos que falam, que entre 2 pessoas no campo, uma será levada, outra será deixada. Quem tem a sua túnica, deixa a sua túnica. É uma linguagem apocalíptica do capítulo 25, que mostra, mas não mostra. Apresenta, mas não conta tudo. Faz com que a gente pense o que é que está por detrás disso. E hoje a gente tem a oportunidade de pensar o que está por detrás dessa história dos talentos, dos servos que 2 fizeram render a poupança lá do patrão e o outro com medo, não. Se segurou no que tinha ali para tentar lidar com a situação. O ser humano é muito frágil. As nossas emoções são também muito frágeis. E também, às vezes, as nossas certezas são muito frágeis. Daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita. Nós estamos vivendo um tempo em que as opiniões, conversávamos um pouquinho antes da nossa celebração, o professor Ronaldo diz, que as ditas redes sociais hoje são um tribunal da vida. O cara pisa na bola, diz alguma coisa errada, cancelado, essa é a palavra da moda, Acabou, não tem mais jeito. Só julgada antes de ouvirem as testemunhas, o cara já é julgado. O cara, A gente vive num mundo em que as coisas são muito rápidas e superficiais.
ninguém aprofunda muito, é tudo muito raso. E aí o julgamento é raso, a opinião é rasa. É sempre muito complexo quando exigem da gente, olha, vamos pensar um pouquinho. Não, pensar não dá, vai perder tempo, tem que fazer logo. A gente e vive o tempo da urgência de todas as coisas. Tem que fazer logo, fazer vai acabar de uma vez para terminar. Né? Eu vou contar um segredo aqui, que não conto, vai estudar na internet depois. Mas, uma pessoa que eu conheço, não vou dizer o santo, vou contar o plaque, com quem eu convivo muito proximamente, tem uma relação com a alimentação que é estranha. Se acostumou a comer depressa para acabar logo, para ter outras coisas para fazer. Quantas pessoas fazem isso? Não dão tempo para alimentação. Não digo sentar e conversar com o feijão, não é isso. Mas saborear, desfrutar daquilo que está vivendo, daquilo momento. Não comer olhando para o jornal, para a televisão, para o celular, nem vendo notícias, se atrapalhando todo. Dar atenção para aquilo que está vivendo. Quantas pessoas, eu não vou dizer que é jovem, não, mas quantas pessoas fazem isso? Antigamente era uma novela, né? Eu conheci gente que comia uma novela, né? Nem sabia o que estava comendo lá. Na verdade, comendo a televisão, se alimentando a televisão, não alimentando o seu prato. Nós somos muito de viver isso, de viver um momento sem desfrutá-lo e sem aprofundar as experiências. Por isso a gente diz coisas erradas, compreende coisas equivocadamente, vive às vezes uma vida rasa, sem raiz, sem profundidade. E diz a Escritura que não tem muita raiz, tem muita profundidade, firmeza, bate o vento, bate uma chuva dessa e leva a gente. Então, o que Mateus vem tentando fazer com a gente esse ano é mostrar que os nossos relacionamentos, a nossa visão do mundo, a nossa visão da própria vida precisa passar pelas bases, pelos valores do reino de Deus, que são justiça, misericórdia, bondade, solidariedade, amor, compaixão, perdão, reconciliação. Puxa, a palavra difícil é isso, para aquele que mais a gente. Não, sou eu, Evangelho. Estou só lembrando. Minha tarefa é só lembrar. Mas, de fato, Mateus insistiu nisso nesse tempo todo. E ainda vai falar domingo que vem, né, dos bodes do carneiro. Vai falar sobre a vida no campo. Não é nada disso. Sobre o que a gente faz, as nossas atitudes, os nossos compromissos. Porque a Escritura fala justamente da vida das pessoas. Daquilo com o qual a gente se compromete, com as coisas com as quais se identifica e dá tempo, atenção, valor para essas coisas. Então, Mateus tem insistido conosco o ano todo. O ano todo. 50 domingos, pelo menos. Então, é muita insistência para que a gente perceba, tenha sensibilidade, se comprometa com os valores do reino de Deus. Não é que a gente recebe muitas influências de outras tantas coisas, mas os valores do reino de Deus não podem ficar esquecidos, né? Só quando a gente fala, eu vou na igreja, tem mesmo situação de valor do reino de Deus mesmo, hoje eu vou viver isso. Não, para a vida toda, a cada dia. É o nosso olhar, a nossa capacidade de enxergar a vida com um filtro, com os óculos, né, desses valores. Olha, é isso aqui. O meu julgamento vai se fazer a partir disso. A minha compreensão das coisas é a partir desses valores. Então, nós fomos sendo treinados pelo Mateus, pelo evangelista, a viver de um jeito que Deus espera que a gente viva. Talvez nem sempre a gente consiga viver desse jeito, mas a provocação está aí, o chamado está aí, a insistência de Deus está aí. E essa história que compara quem tem misericórdia e compaixão com quem só pensa no seu umbigo, né, na sua vida, serve de parâmetro para a gente, de base para a gente avaliar qual atitude a gente tem feito diante da vida e diante dos nossos relacionamentos. Eu espero em Deus que esse final de ano nos ajude a escolher o lado, né? Da misericórdia, da bondade, da justiça, né?
Porque o outro lado está toda hora no nosso vai, pensa no tipo dele. Sabe que é Deus. Mas a gente sabe, você sabe dizer, não é isso que eu quero. Não vou ver televisão, não vou mexer no celular porque eu estiver comendo. Vou curtir esse feijãozinho, vou curtir a salada, vou curtir até a sobremesa que hoje apareceu. Dar atenção, foco naquilo que a gente precisa ter. E vocês, atletas, sabem o quanto precisa ter foco, né? Para chegar aos seus objetivos. Então, a vida também, tudo é assim. Foco, perceber o que é importante, como agir diante das coisas que são importantes. Deus os abençoe. Amém.